Gente, bom dia a todas e todos. Vamos começar mais uma mesa do Seminário Internacional 60 anos do golpe de 64. Lembrar para não esquecer. A gente começa pedindo desculpa porque vão instalar um elevador exatamente nesse momento. Então, vamos competir um pouquinho com o barulho lá fora. Essa é a mesa 7 do nosso evento que está desenrolando desde segunda-feira. Eu sou Isabel Pimentel, professora aqui do Programa de Pós-Graduação em História Social. Essa é a nossa mesa 7, que tem como tema Ditadura e Justiça de Transição. E eu queria começar agradecendo a presença de vocês aqui e um agradecimento especial para as nossas convidadas, professora Carla Rodegueiro e professora Ângela Moreira, que gentilmente aceitaram participar dessa mesa. Estou muito feliz de estar aqui reencontrando. A gente estava vendo quantos anos a gente não se via reencontrando as professoras. É um prazer estar nessa mesa mediando. Eu vou apresentar as duas professoras e depois passo a palavra para elas e depois a gente faz aquela abertura para o público. Um agradecimento também para os colegas da comissão organizadora do evento e para os nossos monitores e monitoras que estão aí incansavelmente trabalhando ao longo da semana. E sem monitor não tem evento, então muito obrigada para vocês. Professora Carla Rodegueiro, doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, é professora titular também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do repositório de entrevistas de História Oral. Entre as suas publicações, destacam-se, entre muitas outras, os livros Anistia Ampla, Geral e Restrita, História de uma Luta Inconclusa, e o livro História Oral da Covid 2019, Reflexões desde o Rio Grande do Sul. A professora Ângela Moreira é doutora em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. É professora adjunta do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, pesquisadora do Observatório do Tempo Presente. Entre as suas publicações, destacam-se os livros Os Donos do Direito, a Biografia Coletiva dos Ministros do STF e os volumes de História Oral do Supremo. Então, vou começar passando a palavra para a professora Carla, e aí, aquele tempo mais ou menos de 25 a 30 minutos. Carla, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Você me avisa quando faltar um tempinho, tá? Então, bom dia, é um grande prazer estar aqui, reencontrar a Isabel e a Ângela, conhecer outras pessoas e ter a oportunidade de compartilhar com vocês algumas das reflexões que podem ajudar a tratar desse tema ditadura e justiça de transição. Também quero parabenizá-los pela programação que aqui eu estou vendo, que faz ver que vocês já tiveram debates muito instigantes e continuarão a ter ao longo do dia de hoje. Eu intitulei a minha fala de Lutas, Políticas de Reparação e Rastros Documentais. Reflexões a partir da história da ditadura no Rio Grande do Sul. E eu vou falar sobre o Rio Grande do Sul, mas acreditando que os elementos que eu vou trazer permitem pensar a respeito de outras realidades no Brasil. Tá? Então, eu vou tratar da relação entre políticas de reparação e produção documental, tendo como base empírica a historiografia produzida no meu estado, Rio Grande do Sul. Eu vou iniciar discutindo a noção de rastro documental e, em seguida, fazer um balanço da contribuição de diferentes políticas de reparação para a produção de provas e de rastros que documentam a existência e a truculência da ditadura. Quero lembrar, nesse ponto de partida, que a discussão sobre justiça de transição e políticas de reparação ela é ampla e complexa, e que tais processos são incompletos, sujeitos a variações conjunturais, influenciados por transformações políticas e por pressões e demandas da sociedade. Para melhor aproveitar o tempo que me foi destinado e para compartilhar experiências mais próximas, eu vou me ater ao exame do potencial de produção documental e escrita da história associada a algumas políticas que poderiam ser consideradas de reparação antes e depois da introdução do debate sobre justiça de transição no Brasil.
E eu vou usar aqui exemplos de trabalhos produzidos no Rio Grande do Sul, e não há nenhuma pretensão de eu juntar tudo aquilo que foi produzido, mas sim vou trazer exemplos de trabalhos produzidos em diferentes momentos e mostrar como diferentes políticas de reparação contribuíram para produzir documentos que, por sua vez, se transformaram em fontes históricas. E eu começo discutindo, então, a noção de rastro. O filósofo francês Paul Ricoeur distinguiu 2 tipos de rastros. O primeiro seria uma afecção que resulta do choque de um acontecimento que podemos qualificar de notável, marcante. Fecha aspas. Ali ele está se referindo a uma impressão que é essencialmente sentida. Essa expressão é dele. E um segundo tipo de rastro é aquele que ele caracteriza, abre aspas, como os rastros sobre os quais trabalha o historiador, que são rastros escritos e, eventualmente, arquivados. Então, rastros, uma impressão essencialmente sentida, e rastros escritos e, eventualmente, arquivados. No desenvolvimento da sua reflexão sobre a memória, a história e o esquecimento, o mostra as relações entre os 2 tipos de rastros. Seguindo essa lógica, mas dando destaque para o segundo tipo, então seria esses rastros com os quais os historiadores trabalham, essa reflexão trata da produção de fontes históricas, que são rastros escritos e arquivados sobre a ditadura, a qual se deu em grande medida a partir de testemunhos, ou seja, impressões essencialmente sentidas, que deixaram marcas nos corpos e nas mentes de sobreviventes da repressão e de seus familiares. Nos casos que procurarei analisar, a transformação das experiências traumáticas em narrativas e o seu compartilhamento se deram no seio de iniciativas públicas de esclarecimento e de reparação, e de projetos que buscavam memória, verdade e justiça para as vítimas da ditadura. Dessa forma, os rastros produzidos por comissões de indenização ou voltadas ao esclarecimento de crimes da ditadura, ou em busca de reparação financeira ou simbólica, se transformaram em fontes históricas. É o caso de testemunhos de sobreviventes e familiares, mas também de documentos produzidos pelo Estado, que, depois de décadas fora do alcance da sociedade, no seio dessas políticas reparatórias, começaram a ser demandados, liberados, utilizados pelos requerentes e, aos poucos, transformados em fontes históricas. Discutindo a relação entre história e memória, Fernando Catroga comparou a história, a monumentos e rituais fúnebres, a partir de traços, ele usa a palavra traços, mas a gente poderia usar também rastros, de acordo com o Ricoeur, a partir de traços selecionados que escondem e mostram, ao mesmo tempo, nas palavras do autor, a corrupção do tempo e do corpo, com a finalidade de a sociedade dos vivos poder gozar da proteção dos seus antepassados. Fecha aspas. Ainda de acordo com Catroga, esse seria também o papel da historiografia, ou seja, citando o autor, falar sobre o passado para o enterrar, ou melhor, para lhe dar um lugar e redistribuir o espaço, podendo mesmo afirmar-se que ela, a historiografia, é, não obstante as suas pretensões cognitivas, uma prática simbólica necessária à confirmação da vitória dos vivos sobre a morte. Fecha aspas. Analisando os desafios da escrita da história presente, aquela que ainda está inconclusa e cujos acontecimentos podem ter sido vivenciados pelo próprio pesquisador, Henrique Serra Padrós destacou os critérios de confiabilidade e o papel social da história. Então, de acordo com o historiador, abre aspas, o trabalho de pesquisa que levanta dados, afere informações, identifica arquivos, relaciona fatos, explica processos e propõe conclusões, expressa um trabalho social de primeira grandeza.
Esse produto poderá, se conhecido, ser apropriado pelo conjunto da sociedade, cenário e instância legítima para a tomada de decisões cidadãs de toda a ordem. Fecha aspas. Então, em sintonia com essas reflexões apresentadas, eu entendo que comissões de indenização e reparação, assim como lutas e iniciativas da sociedade civil, têm criado espaços de escuta para testemunhos de vítimas, o que tem caminhado paralelamente à busca de documentos produzidos pelo aparato repressivo e à produção de outros registros sobre a experiência dos requerentes e das requerentes. Ao serem tomados como fontes históricas, esses registros possibilitam maior visibilidade a histórias de sofrimento que estavam confinadas no espaço privado ou na memória das vítimas. Além disso, a história cuidadosa e fundamentada, a escrita cuidadosa e fundamentada da história da ditadura tem o potencial de presentificar o ausente, o que é especialmente relevante em casos como o das pessoas mortas e desaparecidas. E, para todos os casos, ela pode assumir o papel de um monumento em homenagem às vítimas e de reparação da violência que sofreram. Ao longo de toda a ditadura, grupos de oposição e de resistência, tanto no Brasil quanto no exterior, se empenharam em registrar e em divulgar as violências cometidas pelo regime. Mas esse esforço ele foi mais intenso a partir da anistia política de 1979, quando começaram a vir a público muitos livros de memória de militantes que sofreram contra a ditadura. E há um número considerável deles que foi publicado em relação a experiências no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, as atividades cotidianas de coletivos que lutavam pela anistia, como o Movimento Feminino pela Anistia e os Comitês Brasileiros pela Anistia, geraram, no caso de Porto Alegre, que eu estudei, uma série de registros sobre os grupos atingidos pela repressão, permitindo retomar processos em curso desde 1964. Essa foi uma descoberta que eu fiz no ano de 2008, quando comecei a me dedicar ao estudo das campanhas em prol da anistia na década de 70 no meu estado. Existia uma pasta que era vermelha, e o pessoal do arquivo chamava a pasta vermelha. Então, a pasta vermelha, que tinha documentos dos dois coletivos, do Movimento Feminino e do CBA, me foi apresentada pelo pessoal do acervo da luta contra a ditadura, em um contexto em que contávamos, lá no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, com uma precária formação de arquivos sobre a ditadura. Muito mais precária do que vocês tinham já aqui no Rio de Janeiro, porém muito mais desenvolvida do que os colegas que trabalham nas universidades do interior tinham. Então, agora eu vou falar sobre o acervo da luta contra a ditadura, que foi criado em 1999, em Porto Alegre, no governo de Olívio Dutra. Mais tarde, foi vinculado ao Centro de Referências das Lutas Políticas do Brasil, o Memórias Reveladas, do Arquivo Nacional. E hoje faz parte do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Esse acervo ele reúne documentos doados por particulares, como ex-militantes e movimentos de resistência à ditadura, e papéis de alguns gestores públicos, como aqueles do ex-ministro da Educação, Tarso Dutra. Parte do acervo, parte importante do acervo, é formada por documentos provenientes do DOPS do Rio Grande do Sul e das SOPs, que eram as Superintendências de Ordem Política e Social, que funcionavam em uma dezena de cidades do interior do Estado. E, nesses documentos, da DOPS ou dos SOPs, havia, entre outras coisas, prontuários de presos políticos. Ali, nesse acervo, também há documentos da Comissão Geral de Investigações, que foi responsável por expurgos do funcionalismo público estadual durante a ditadura. Tanto a constituição desse acervo da luta da ditadura, quanto a sua vinculação a iniciativas no âmbito nacional, foram capítulos fundamentais na luta pela preservação e acesso de documentos
que permitam compreender o que foi a ditadura, reparar as suas vítimas e contribuir para que isso não se repita. Mas, antes disso, entre 2007 e 2008, quando desenvolvi... Antes disso, eu digo, antes dessa documentação do acervo da luta contra a ditadura, fazer parte desse portal nacional, que é o Memórias Reveladas, nos anos de 2007 e 2008, quando eu desenvolvi a pesquisa sobre a anistia, o acervo era foco de conflitos, parte dos quais relacionados à guarda e à disponibilização de processos de indenização de ex-presos políticos. Havia quem dizia que isso podia ser divulgado e quem defendia, de acordo com as regras arquivísticas, que ainda não poderia ser divulgado, mas também a falta de recursos humanos, a falta de espaço adequado e a própria falta de um documento oficial que criasse o acervo da ditadura. Assim, oficialmente, ele não existia. Ele foi criado, mas não existia um decreto oficializando a sua criação. Isso dá conta do precário quadro dos arquivos sobre a ditadura. Mas, apesar disso, já havia sinais instigantes em 2008. E aí eu vou citar uma coisa que eu escrevi em 2008, só porque foi mais fácil comunicar essa ideia, onde eu falava a respeito de como essas dificuldades estavam tentando ser superadas. Então, naquela época, em 2008, eu registrei, agora, desculpem, cito a mim mesma, é preciso mencionar que, no cotidiano da pesquisa histórica, pesquisadores e estudantes de história têm descoberto novas fontes, abrindo portas para estudos posteriores, apesar da demora governamental na liberação dos arquivos. Não existia o CIAN e a possibilidade de pesquisar online, né, os documentos da ditadura. É o que se vê na busca de documentação gerada no âmbito das universidades e do movimento estudantil, na busca de registros sobre o funcionamento das auditorias militares, na exploração de registros sobre a atuação de advogados de presos políticos, ou na pesquisa de prontuários do Presídio Central, na pesquisa sobre órgãos de imprensa alternativa, na elaboração de histórias a partir de documentos orais, ou na constituição de acervos desses depoimentos, na análise de monografias defendidas na Academia da Brigada Militar, na consulta aos anais da Assembleia Legislativa e das câmaras de vereadores, no acompanhamento da trajetória de intelectuais que se colocaram numa posição combativa, no cruzamento de diversas fontes para reconstituir um objeto particular, etc. Essas descobertas não tiram a importância de se investir na luta pela abertura dos arquivos oficiais. Apenas mostram que a não abertura dos mesmos não tem sido razão forte o suficiente para inviabilizar a pesquisa. E, no texto original, para cada um desses exemplos, eu coloco uma nota de rodapé dizendo quais trabalhos são. Geralmente, dissertações de mestrado e TCCs. Nenhuma tese ainda naquele momento. Passados 16 anos dessa avaliação, de 2008, hoje eu penso ser possível dizer que as diferentes políticas de reparação associada ao empenho de jovens pesquisadores e pesquisadoras, ao reconhecimento da legitimidade dos estudos sobre a ditadura em programas de pós-graduação. Nem sempre foi tão óbvio que estudar a ditadura era um tema interessante e relevante. E também associada às facilidades de consulta dos acervos disponibilizados online, tudo isso tem contribuído para o desenho de um quadro diverso sobre a história da ditadura. E, como já mencionei, eu estou falando sobre o meu estado, mas eu acredito que isso possa ser possível também para outras partes do Brasil. E agora, na segunda parte, na parte final da minha fala, eu vou exemplificar isso que eu estou tentando dizer da relação entre as políticas de reparação e a produção documental. Tá? No final de 1979, iniciava em Brasília um cuidadoso empreendimento de reuniões de documentos sobre a ditadura, o Projeto Brasil Nunca Mais. Por conta da lei da anistia, advogados de presos políticos poderiam retirar por um curto período processos por crimes contra a segurança nacional em tramitação no Superior Tribunal Militar, para preparar petições em nome dos seus clientes. Por conta dessa circunstância, arquivos de 707 processos passaram a ser fotocopiados com a intenção
de subsidiar um estudo sobre o uso da tortura no Brasil, o que resultou no lançamento, em 1985, do livro Reportagem Brasil Nunca Mais, e de 12 volumes do material sistematizado, Brasil Nunca Mais Projeto A, que foram distribuídas em um conjunto de bibliotecas no país, contendo dados pessoais dos processados por crime de segurança nacional, nome de agentes de segurança, investigadores, promotores e juízes, tipos de tortura denunciados, centros de tortura, entre muitas outras informações. Essa iniciativa tornou públicos os documentos produzidos nas engrenagens criadas pela própria ditadura para julgar seus opositores, os quais contribuíram para uma primeira visão panorâmica sobre o funcionamento da repressão e o perfil dos grupos que se opuseram ao regime. Os processos compilados pelo Brasil Nunca Mais foram transformados em fonte para a pesquisa histórica. Eu vou mencionar duas pesquisas que dizem respeito ao Rio Grande do Sul. Por exemplo, a dissertação de Caroline Bauer, defendida em 2006. Então, ela é uma das jovens pesquisadoras que eu mencionava no texto de 2008. A pesquisa dela sobre o DOPS do Rio Grande do Sul. Dentre as várias contribuições do trabalho, destaco a análise de autos de qualificação e interrogatório de diversos presos políticos frente ao DOPS e às auditorias militares, que demonstram as práticas de terrorismo de Estado implantadas naquele departamento na fase do inquérito policial. Bauer também explorou, além dos documentos do DOPS e da SOPS, que fazem parte do acervo da luta contra a ditadura, um outro material muito interessante que se chama Relatório Azul, que é um conjunto documental produzido pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o qual registra, anualmente, ele é publicado, diversas formas de desrespeito aos direitos humanos, entre as quais violências perpetradas pela ditadura. Mas, como a Ângela bem sabe, nem todos os inquéritos policiais por crimes políticos se transformaram em processos judiciais. E nem todos os processos judiciais chegaram ao STM. O que significa olhar com cuidado o conjunto de processos reunidos pelo projeto Brasil Nunca Mais. E aí, em 2009, Tayara Alves, que foi minha orientanda, se debruçou sobre um pequeno material que foi disponibilizado pelas auditorias militares de Porto Alegre e Santa Maria. Ela utilizou apenas o rol dos denunciados. A partir desse rol dos denunciados, não teve acesso aos processos, mas só a lista e os verbetes que descreviam cada um dos denunciados, ela localizou um número muito maior de processos sobre o Rio Grande do Sul do que aqueles que chegaram até o Superior Tribunal Militar. E aí ela percebeu, por exemplo, que houve um grande número de pessoas denunciadas no Estado. 538 em Porto Alegre, 397 em Santa Maria. Há também uma terceira auditoria militar em Bagé, cujos documentos não foram disponibilizados. Mas ela já fez uma pesquisa que permitiu reconhecer que os processos, e, portanto, a perseguição, se concentrou em dois momentos. No ano de 1965, em Porto Alegre, que é o contexto da primeira onda repressiva após o golpe, e depois uma grande quantidade em 1970, na perseguição aos grupos clandestinos de esquerda armada. Enquanto que, para a auditoria de Santa Maria, que pega uma grande quantidade de municípios do interior do Estado, 85% dos processos eles foram iniciados entre 64 e 67, e tinham como alvos o PTB, o PCB e os grupos dos 11. E o nome de Leonel Brizola apareceu em 10 processos diferentes. Mas voltemos ao acervo da luta contra a ditadura. Dentre os diversos temas pesquisados a partir dos seus documentos, apresento alguns exemplos, e não tenho como dizer agora quem são os autores e as autoras, mas depois, se me for perguntado, eu posso providenciar. Então, quais são as novas pesquisas que foram sendo feitas a partir desses documentos? O controle de brasileiros exilados no Uruguai, o funcionamento da ação popular no Estado, a luta pela anistia, eu que pesquisei,
a vigilância sobre estudantes subversivos, o funcionamento da Comissão de Investigação Sumária do Ministério da Educação e Cultura, a expedição de atestado ideológico, a mobilização da... Não, isso é outra coisa. Dos exemplos mencionados, depreende-se que a documentação disponibilizada no acervo da luta contra a ditadura permitiu importantes avanços na escrita da história da ditadura no Rio Grande do Sul, num movimento que se repetiu um pouco mais tarde, quando foram liberados os documentos da Comissão Especial de Indenização a Ex-Presos Políticos, CIEP, em 2013. Bom, o que é essa comissão? É o segundo exemplo. Em 1997, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 11.042, a qual reconheceu a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul pelas sequelas físicas e psicológicas resultantes da perseguição e prisão, ocorridas entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79. Perseguição voltada a pessoas, abre aspas, estou citando a lei, que se encontravam sob a guarda e responsabilidade ou sobre o poder de coação de órgãos ou agentes públicos estaduais. Na mesma época, outros estados também aprovaram leis de indenização a presos políticos. Essa lei previa o pagamento de indenização a partir do exame de documentos encaminhados por ex-presos políticos ou por seus descendentes, ascendentes ou cônjuges. Alguns anos depois de encerrado o trabalho da comissão, no contexto do funcionamento da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade, os processos da CIEP passaram por um tratamento arquivístico, que resultou num catálogo chamado Resistência em Arquivo, Memórias e Histórias da Ditadura no Brasil, 1961-1979, produzido pela equipe do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ali, nesse catálogo, são apresentados verbetes que contêm os nomes e os dados de 1.704 requerentes, além da ficha padrão inserida em cada processo, que contém os dados básicos do requerente. Os processos comportam documentação comprobatória, como registros da Secretaria de Segurança, notícias de jornal, fotografias, laudos médicos e psiquiátricos, relatos de testemunha, depoimentos de próprio punho, etc. Desde 2013, então, esses documentos foram liberados, houve todo um processo para mostrar que, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, eram documentos que tratavam de graves violações dos direitos humanos. Então, outros temas passaram a ser trabalhados a partir da liberação desses documentos, como, agora eu faço uma outra lista de assuntos, violência ou tortura sexual em mulheres, práticas de oposição adotadas por policiais militares no Rio Grande do Sul, perseguições a membros de grupos dos 11, funcionamento da penitenciária feminina Madre Pelletier, atuação de componentes das Forças Armadas e da Brigada Militar na luta armada no Rio Grande do Sul, repressão a lideranças do movimento dos agricultores sem terra, que existia antes do golpe, papel desempenhado pela ilha do presídio na repressão, perseguição política em algumas cidades do interior, mobilização da paternidade para reforçar violência contra presos políticos. São alguns exemplos. E não há pretensão de esgotar o assunto, mas eu quero lembrar também que os processos dessa comissão de indenização embasaram uma oficina de educação patrimonial, que eu ajudei a criar em 2013, junto com a equipe do Arquivo Público, e essa oficina já foi vivenciada por milhares de estudantes da educação básica e do ensino superior, e é oferecida às escolas até hoje. Essa semana teve um oferecimento da oficina. A partir da divulgação do relatório final da CNV, um novo conjunto documental permitiu a exploração de questões vitais para o entendimento da história da ditadura no Rio Grande do Sul. No volume 1 do relatório, por exemplo, se fala a respeito da violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes. No segundo volume, há capítulos sobre alvos da repressão como militares, trabalhadores organizados, camponeses, indígenas, pessoas LGBT, na sigla usada no documento, além de instituições como universidades e igrejas cristãs. Então, o funcionamento da CNV e das comissões estaduais
A gente sabe que foi tenso e foi alvo de pressões e de muitas dificuldades, que foram feitas críticas, por exemplo, ao fato da Comissão Nacional não poder encaminhar os perpetradores à justiça, e também por ter deixado de lado alguns temas e grupos, como a população negra, e de ter ficado muito aquém do desejado quanto aos camponeses e aos indígenas. Ainda assim, reconhecendo que aconteceram todas essas dificuldades e limitações, o funcionamento da comissão garantiu visibilidade inédita às questões da ditadura e produziu e proporcionou, favoreceu outro conjunto de pesquisas, das quais cito uma tratando, agora falando das pesquisas mais próximas de mim, uma sobre masculinidade e tortura sexual, a partir de depoimentos prestados à CNV, outra sobre as relações entre o aparato repressivo e os saberes da psicologia, psiquiatria e psicanálise, uma tese defendida por uma orientanda que era do Henrique, que depois passou para mim, e que trabalhou a partir da sugestão do relatório da CNV de que era preciso estudar esse assunto. E, entre outras fontes, ela utilizou laudos psiquiátricos que fazem parte do Brasil Nunca Mais. E um outro tema, seriam duas outras pesquisas sobre a experiência dos Caingangue, no Rio Grande do Sul, na defesa e retomada dos seus territórios sobre a ditadura. Bom, vou pular alguns parágrafos, só não posso deixar de dizer que da importância do acolhimento aos estudantes interessados em estudar a ditadura nos programas de pós-graduação, que nós temos vários no Rio Grande do Sul. Lembrar dois historiadores que contribuíram para isso, que são o Henrique e o Cláudio Pereira Elmir, e também de alguns militantes que nos deixaram nos últimos anos, que são o José Wilson da Silva, conhecido como Tenente Vermelho, e a Nilce de Azevedo Cardoso, que, assim como muitos outros, se empenharam em tornar públicas as suas experiências ao longo da ditadura, e sempre contribuíram com as pesquisas históricas. São pessoas cuja trajetória de vida nos ajuda a entender as conexões entre os rastros deixados pela ditadura nos documentos e nos corpos e mentes. Muito obrigada. Obrigada, Carla, pela sua apresentação. Vou passar a palavra agora para a professora Ângela Moreira, quem eu agradeço mais uma vez estar aqui presente. Olá, bom dia. Gostaria também de começar agradecendo pelo convite para participar dessa mesa. Então, agradeço a todos os colegas aqui da UERJ-FFP, na pessoa da professora Isabel, que me apresentou esse convite e que me deixou muito feliz também ao saber que eu ia dividir essa mesa com uma colega tão querida, a Carla, com quem já tive a oportunidade de trocar há um tempo, e é sempre muito bom conhecer o estado da arte das pesquisas atuais dela, que são sempre muito interessantes. E, quando a Isabel me convidou para integrar essa mesa, eu falei para ela: Isabel, eu vou me propor um desafio, que é de falar sobre um tema que eu comecei a explorar muito recentemente, mas sobre o qual eu não tenho nada muito formalizado ainda. E esse desafio ele se mostrou assim, ainda muito mais intenso há algumas semanas, quando a gente estava no processo de realização de um outro seminário sobre os 60 anos do golpe de 64, lá na UF, onde eu apresentei um trechinho dessa pesquisa, que agora já está mais adensada, já com mais informações, mas que eu registro de saída, que ainda está na sua fase inicial, né? Então, eu ainda tenho mais questionamentos do que afirmações categóricas para apresentar para vocês. E a minha fala de hoje vai ser sobre o processo de regulamentação da Lei de Anistia, de 1979, muito conhecida, né, pelos estudiosos do campo da ditadura militar e do processo de justiça transicional, mas eu vou me debruçar mais especificamente no processo de criação das comissões de anistia do serviço público. Elas foram criadas entre 1979 e 1980.
E eu tive acesso a esse tema de modo muito ocasional também. Na verdade, eu me deparei sem nenhuma pretensão, o tema apareceu na tela do computador para mim. Ao acompanhar uma orientanda no seu processo de pesquisa, fomos ao Arquivo Nacional e, procurando um fundo específico, nós nos deparamos com a existência de uma comissão de anistia na UNB, criada em 1980, e eu fiquei sem saber que comissão de anistia era essa, por falta de informação mesmo, né? Então, por ignorância minha. E fui mais atrás do tema e vi que havia um campo a ser explorado do ponto de vista bibliográfico mesmo, de realização de pesquisa acerca desse tema. E comecei a pesquisar e tive acesso a um documento, né, chamado Informação número 532, produzido pela Divisão de Segurança e Informação do Ministério da Justiça, a DSI, né, que, para quem estuda repressão, na verdade, monitoramento, informação e repressão, é um órgão bastante conhecido. E, nessa informação, a DSI ela solicitava esclarecimentos à Agência Central do Serviço Nacional de Informações, o famoso SNI, sobre um ex-servidor da pasta, do próprio Ministério da Justiça, que tinha sido afastado por força de um ato institucional. E esse ex-funcionário ele tinha demandado à Comissão de Anistia do Ministério a sua reversão ao serviço público. Então, assim, é um documento muito que exemplifica muito bem a própria produção documental dos órgãos de repressão. Então, é um documento totalmente ilustrado, com aqueles carimbos de confidencial, urgente, com letras maiúsculas, mas, ao final desse documento, né, onde a gente vê um carimbo retangular, que pode ser lido, mas com muita dificuldade, tinha uma frasezinha que vai aparecer em vários documentos do Ministério da Justiça, que dizia: a Revolução de 64 é irreversível e consolidará a democracia no Brasil. É uma perspectiva ainda de, provavelmente, um carimbo produzido há muitos anos e continuava sendo utilizado para demarcar esse tipo de produção documental, né? O ano desse documento era 1980, o ano de produção desse documento. E cada ministério tinha criado uma comissão de anistia própria, de acordo com a lei de anistia e com o decreto que a regulamentava. A lei de anistia ela é de 28 de agosto de 79 e o decreto de regulamentação é de 31 de outubro de 79, né, 2 meses depois. Então, o que vai acontecer a partir da institucionalização dessas comissões de anistia? O que a gente vai observar, a partir dessa documentação que eu estou explorando, é que se iniciou uma intensa troca de comunicação entre os integrantes dessas comissões, das DSIs, dessas comissões e da Agência Central do SNI. E o objetivo dessa comunicação era solicitar dados, né, solicitar informações sobre os ex-servidores desses ministérios. Eu estou trabalhando, na verdade, com os ministérios, mas esse processo de perseguição pública se deu pelo Serviço Federal todo, né? Era solicitar dados sobre esses servidores que tinham sido perseguidos e afastados, mas também essa comunicação se dava no sentido de tentar dirimir questionamentos, assim, tirar dúvidas sobre como proceder no âmbito dessas comissões de anistia, porque os próprios integrantes dos ministérios, que eram designados para essas comissões, eles não sabiam muito bem como proceder, né? Então, quando a gente vai procurar informações sobre esse tema, elas são muito escassas do ponto de vista bibliográfico, né? Em geral, o tema da anistia ele é muito explorado, né, pela nossa historiografia, pelos estudos sobre ditadura. No âmbito desse debate, a gente encontra pesquisas que se dedicam a registrar as lutas pela anistia. A gente tem uma autora referência aqui na mesa hoje, né? A dimensão político-institucional dessa luta, os trabalhos da Glenda Mesaroba, do Carlos Fico, ali analisando o processo de votação da lei de anistia, dão conta disso. O debate constituinte acerca da anistia, a gente vai ter uma produção que começa a se desenhar mais recentemente para entender como é que o tema da anistia vai ser discutido na Constituinte de 67, e, num âmbito muito mais explorado, numa escala maior de produção, a gente tem trabalhos sobre a atuação
sobre a criação e atuação da Comissão de Anistia de 2002. Né? Então, a amplitude e a abrangência dessa produção, elas formam o que o historiador Renato Lemos, que também esteve aqui presente, né, na programação do seminário, identificou como um verdadeiro subcampo historiográfico. Só que a minha pesquisa, essa que eu estou iniciando mais recentemente, ela vai se situar numa proposta que ainda é pouco explorada, né, com relação às reflexões sobre a anistia e os seus múltiplos sentidos, porque ela vai se dedicar a uma dimensão que é burocratizada, pragmática e de aplicação imediata da lei de anistia, que vai se dar numa perspectiva trabalhista, profundamente voltada para os servidores públicos brasileiros, né? Então, é voltada para o funcionalismo público. Essa investigação ela vai dialogar com esse âmbito mais geral de pesquisa sobre a Comissão de Anistia, mas ela vai fugir, em certa medida, dessas reflexões mais amplas que tem a lei de anistia como um marco fundacional das análises sobre justiça de transição. E aí, numa mirada mais ampla, ainda no esforço de tentar sistematizar a atuação dessa Comissão de Anistia, eu identifiquei que esse processo de institucionalização da concessão de anistia em função de perseguição política ocorrida durante a ditadura, ela vai passar por 4 momentos distintos. O primeiro vai ser exatamente esse ao qual eu vou me dedicar agora, que são essas comissões de anistia criadas entre 79 e 80, e elas são criadas em 1979 e atuam somente até 1980. Tá? O segundo momento é a criação de comissões de anistia que vão decorrer da emenda constitucional número 26, de 1985. O terceiro momento é a criação de uma comissão especial de anistia no âmbito do Ministério do Trabalho, que vai acontecer 10 anos depois, em 1985. E o quarto momento é esse que a gente conhece já bastante, que é a criação da Comissão de Anistia de 2002, que vai criar o regulamento o regimento do anistiado político, né, o regime do anistiado político, com base no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 88. Então, eu paro bem no iniciozinho dessa cronologia, nessa primeira fase. Né. A edição da lei de anistia e a criação dessas comissões, elas vão acontecer ainda no âmbito de um governo ditatorial, no âmbito do governo do Figueiredo, presidente Figueiredo, né, numa conjuntura que vai ser marcada pelo processo histórico de abertura política, essa abertura entre muitas aspas, obviamente, com todas as inflexões, as contradições, as lutas políticas e a violência que ainda vai marcar esse período. E a lei de anistia ela já é muito estudada, né? Ela é bastante estudada no seu artigo 1º. A gente dá conta de para quem ela vai se direcionar mais imediatamente, né? Para quem que ela vai prever a concessão do benefício da anistia. E vale a pena relembrar o que está escrito lá, né, que é para aquelas pessoas que, entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, haviam cometido os crimes políticos ou conexos, crimes eleitorais, além daqueles integrantes do funcionalismo público e dirigentes sindicais que tivessem sido atingidos por atos institucionais ou complementares. E é exatamente para essa última categoria que as comissões de anistia do serviço público vão funcionar. Né? Então, vale a pena a gente tentar apresentar um panorama, assim, uma mirada mais geral do que foi esse processo de perseguição no funcionalismo público no imediato pós-golpe, já de 1964. Né? Pesquisas que são ainda da década de 80, produzidas no campo da ciência política, vão dar conta de que essa prática de punir via atos institucionais, via atos complementares, aquelas listas muito grandes de nomes que incluíam sindicalistas, que incluíam parlamentares, que incluíam políticos do executivo municipal, estadual, também vão incluir no seu bojo a burocracia civil e militar, né, para tentar produzir exatamente aquilo que a Maria Helena Moreira Alves vai registrar bem no seu livro, um livro bastante clássico, do que foi a Operação Limpeza promovida nessa conjuntura pós-golpe. Então, os trabalhos do Marcos Figueiredo vão esmerilhar, né, vão trabalhar com bastante detalhes a amplitude do que foi esse processo persecutório,
na burocracia brasileira. E o cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos, ele vai, nos anos 90 já, tentar levantar esses números de como foi atingida a burocracia civil e militar brasileira nesse processo de perseguição pós-golpe. Então, ele vai chegar a um número de que, entre 64 e 73, mais ou menos, houve 4.871 punições políticas, sendo que, só no ano de 1964, ele identificou 2.990 pessoas punidas por atos institucionais e complementares, né? Então, essa perseguição da burocracia ela se dá de modo mais enfático, realmente, logo nessa conjuntura pós-golpe, durante o processo de institucionalização do regime. Assim, em termos mais específicos, para a gente ter uma ideia, de acordo com matérias do jornal que vão ser publicadas nos anos 80 sobre esses perseguidos, a gente tem acesso ao número de 488 militares da aeronáutica, só da aeronáutica, que tinham sido punidos com atos institucionais, sendo que a força mais punida foi a Marinha, né? Então, esse artigo 1º da Lei de Anistia trata exatamente das pessoas atingidas, essa última categoria, nesse processo persecutório mais específico, tá? E aí, menos estudado do que a Lei de Anistia, a gente tem o decreto que vai regulamentar a Lei de Anistia, né? E esse decreto ele está dividido em 6 partes. A primeira parte tratava exatamente do que era essa anistia e de quem seriam as pessoas anistiadas. Depois vem um tópico sobre os dependentes dos anistiados e como é que eles podiam formalizar burocraticamente essa demanda. Depois tem o pedido de retorno e reversão ao serviço público. O outro que tratava da produção das decisões aos pedidos apresentados, né? O outro que dava conta da aposentadoria, transferência para reserva ou reforma, e o último que tratava de questões gerais, né? Então, para a gente entender como é que essas comissões elas funcionavam, a gente precisa entender o que está sendo previsto nesse decreto, porque o entendimento acerca do conteúdo desse decreto também não vai ser consensual, né? Então, assim, em termos de procedimentos dos pedidos de retorno ou reversão ao serviço público, por aquelas pessoas que tinham sido punidas, o solicitante ele teria que apresentar um requerimento esclarecendo o que ele queria pedir, se ele queria retornar, ser revertido ao serviço ativo, se ele queria aposentadoria. E, nesse requerimento, ele devia informar o seu nome, o cargo que ele exercia quando ele tinha sido punido, assim como a data do ato punitivo que registrava o seu nome. E aí, por requerimento, que é o nome que está previsto no decreto, ele estipulava que esse documento seria, abro aspas, a manifestação de vontade do interessado, feita por escrito, perante a autoridade administrativa competente para baixar o ato de retorno ou reversão. Então, ele está se referindo a uma punição acontecida há bons anos antes, mas ele tinha que solicitar a autoridade que ocupava o cargo no Ministério, no Serviço Público, naquele momento em que ele estava apresentando o requerimento. Esse documento ele deveria ser dirigido a essas autoridades, fossem do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, das 3 esferas da Federação. Se ele fosse militar ou civil, da administração direta ou indireta, ele teria que pedir para o respectivo ministro de Estado, né? Só um exemplo. Se ele fosse, por exemplo, dirigente sindical ou representante sindical, ele tinha que pedir ao ministro do Trabalho, né? O prazo estabelecido nesse decreto para recebimento desses requerimentos era 26 de dezembro de 1979, um dia depois do feriado de Natal, né? Então, entre o prazo todo, entre a edição do decreto e a possibilidade de apresentar esse requerimento, era de exatos 57 dias, não eram nem 2 meses, eram menos de 2 meses, né? E, se a pessoa não cumprisse esse prazo, isso está previsto no decreto também, ele ficava impedido, né, de ter sua solicitação considerada. Então, ao todo, entre a edição da Lei de Anistia e o prazo para apresentação do requerimento, somavam-se 120 dias. Só que a regulamentação da Lei de Anistia ela só vem 2 meses depois da edição, comendo aí um bom período de possibilidade de apresentação do requerimento.
Esses requerimentos eles tinham que ser processados e instruídos por comissões compostas de pelo menos 3 membros, que seriam designados pela autoridade desse ministério, né? Um dos artigos previa que o funcionamento dessas comissões ela poderia ser regulada por normas especiais de trabalho, estabelecidas no ato da sua Constituição, tendo em conta as peculiaridades de cada um dos setores, né, do serviço público, ou seja, não havia uma padronização, um regimento, um regulamento para a atuação dessas comissões, elas podiam atuar de forma distinta em cada ministério, por exemplo. E elas seriam responsáveis pelo processamento técnico do requerimento, tendo prazo de 6 meses para trabalhar e apresentar sua decisão final, que depois seria validada ou não pela autoridade do órgão do serviço público, em geral, os ministros mesmo, né? Ou seja, ela apresentava um prazo muito exíguo para quem estava solicitando, mas um prazo mais alargado para quem estava avaliando o pedido das pessoas que tinham sido punidas. Na produção do requerimento, a própria comissão deveria informar se havia a existência de vaga nesse órgão para o qual o funcionário público, o ex-servidor, queria voltar. Então, o retorno à reversão só seria deferida, né, para o caso em que a autoridade daquele órgão dissesse que era interessante, que a autoridade queria que ele retornasse. Não havia garantia nenhuma, mesmo comprovando que seu nome constava lá no ato institucional complementar, de que essa pessoa poderia voltar para o seu cargo. E, no caso de militar, tem um quinhão assim, de perversidade no texto desse decreto, porque dizia que o decreto previa o retorno, mas que esse retorno ele estava condicionado a alguns critérios. Um deles eram os requisitos essenciais de aptidão física, conceito profissional e moral, levando-se em conta os registros anteriores à saída da força, não tendo o militar atingido as idades limites ou tempo de permanência no serviço ativo. Ora, se o militar ele é punido em 1964, quando chega em 1979, a maior parte desses requerimentos apresentados por militares vão dizer que eles não têm mais idade para retornar, né, para o serviço ativo. E, por fim, esse decreto, né, estabelecia que, além do que estava previsto na lei de anistia, não seria considerado, então, outros direitos como restituições, atrasados, indenizações, promoções, ressarcimentos, né, o que viriam a ser as bases do programa reparatório pecuniário fundado com a Comissão de Anistia de 2002, nada disso estava sendo considerado. Então, ela vai se concentrar nessa relação laboral estrito sensu, fazendo com que a gente não possa pensar o funcionamento dessas comissões a partir dessa chave reparatória tão cara para a justiça de transição brasileira, né? E aí vale um registro meio antropológico aqui de análise da documentação. Eu, durante muito tempo, dividi sala com uma colega que é da área da antropologia do Estado e que estuda a produção dos documentos. Então, eu peguei esse vício dela de analisar cada dobrinha do documento. E é muito interessante a gente observar que, no texto do decreto, em nenhum momento a gente lê a expressão comissão de anistia. A gente lê a expressão comissão especial ou apenas comissões. A conversão em comissão de anistia se deu na prática, exatamente na implementação dessas comissões pelos órgãos públicos e a sua comunicação com os órgãos de segurança, que vão funcionar como uma espécie de autenticadores da decisão que vai ser tomada por essas comissões. E eu faço esse tipo de afirmação exatamente porque ela se dá em função do diálogo e do intercâmbio de informações que foi estabelecido entre as DSI, o SNI e as diferentes comissões de anistia, né? Comissões de anistia criadas no Ministério da Saúde, da Educação, do Trabalho, do Interior, dos Transportes, entre outras, né? E eu ressalvo também que é preciso considerar que essa documentação ela tem, para além de entender como funcionava a implementação da anistia nesse momento, ela tem ela nos dá uma outra possibilidade, que é de mensurar a amplitude e o alcance da punição no serviço público. No Ministério da Saúde, por exemplo, eu consegui levantar que foram punidos funcionários dos seguintes órgãos, né? Divisão de Organização Sanitária, Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, a SUCAM, né, tão conhecida aí nos anos 80,
a Colônia Juliano Moreira, o Instituto Nacional do Câncer, Escola Nacional de Segurança Pública, de Saúde Pública, perdão, a Fiocruz, Divisão Nacional de Tuberculose, Serviço Nacional de Lepra, entre outros órgãos do Estado. E aí os funcionários eles foram punidos com demissão, aposentadoria ou perda do cargo, com base nos atos institucionais número 1 de 64, 2 de 65 e 10 de 69. Então, são 3 diferentes atos institucionais, publicados em conjunturas distintas, com objetivos diferentes, mas que atingiam o funcionalismo público no seu coração. Ali, né? E isso faz com que a própria especialidade e o conhecimento adquirido na prática pelo funcionário público criassem um vazio ali de experiência e de atuação profissional no âmbito dessas agências de Estado, né? Desses órgãos do Estado. Eu tive acesso à documentação da Comissão de Anistia via arquivo do SNI. Então, durante a primeira parte assim, da minha pesquisa, eu analisei o que vinha do arquivo do SNI com base nesse intercâmbio de informações, né? Então, via CIAN, que nos ajuda, né? Você mencionou que não existia, quando ele foi criado, ele deu um impulso assim, vigoroso nas nossas pesquisas sobre ditadura. E é preciso entender que esse órgão, né, que a gente conhece bem, criado em 64, que vai ser um importante vetor de integração da comunidade de vigilância e informação, ele vai passar por muitas fases. E aí a Samantha Quadrat, que também esteve aqui, né, na programação do seminário de vocês, ela dá conta de que o SNI ele não vai mudar em diferentes momentos, seja do processo de institucionalização do regime, de maior recrudescimento político, ou nesse período da chamada abertura, entre aspas, ele não vai mudar. Ele vai sair intacto, de certa forma, desse processo, mas é muito interessante a gente ver que o SNI, nos anos 70, ao mesmo tempo que ele está produzindo informação sobre os movimentos sociais que lutavam por anistia, ele também está produzindo informação para as DSI e para as comissões de anistia para referendar ou não o pedido de anistia feito pelo ex-servidor, né? Então, essas comissões, então, elas vão iniciar uma intensa troca de comunicação que vai partir das comissões, que vai internamente no órgão acionar as DSI, e são essas divisões de segurança e informação que vão entrar em contato com o SNI a partir de 2 situações que se configuraram assim, com mais evidência quando eu comecei a sistematizar a documentação. A primeira delas é pedindo opinião sobre como organizar os trabalhos da Comissão de Anistia. Não vai dar tempo de detalhar aqui, mas o decreto, por mais que ele desse balizas e direcionamentos, eles deixaram muitas dúvidas lacunares mesmo sobre como essas comissões deveriam funcionar. Então, os integrantes das comissões de anistia pediam à Agência Central do SNI opiniões sobre como que elas deveriam atuar, e o SNI respondia dizendo: foge ao nosso escopo, não vamos opinar. E a segunda configuração tem a ver com a solicitação mais direta de informações produzidas pelo próprio órgão, arquivadas pelo órgão sobre as pessoas que foram punidas e que estão apresentando requerimento, né? Então, eu vou apresentar aqui alguns números para vocês, né, que aí são números que eu já não consigo levantar com essa documentação produzida pelo SNI, mas sim fui para os jornais, né? A boa hemeroteca digital também dá essa possibilidade para a gente. E aí, o que eu consegui levantar de requerimentos solicitados aos ministérios foi um número de 2.732 requerimentos, um número ainda inferior ao número de punidos identificados pelo Vanderlei Guilherme dos Santos só no ano de 1964. E isso se dá por alguns motivos, e aí ainda estou trabalhando no campo das hipóteses, que é o fato de que o tempo era muito exíguo e a divulgação da criação dessas comissões de anistia também não foi a contento, né? Então, o ministério que eu identifiquei em que mais chegaram os requerimentos de anistia foi o Ministério dos Transportes, por incrível que pareça, né?
foi o Ministério dos Transportes. Eu vou depois enveredar numa pesquisa nos diários oficiais da União, porque todos os trabalhos da comissão referendados pelo ministro eram publicados no Diário Oficial da União, então eu vou conseguir fazer esse mapeamento um levantamento mais preciso. Mas eu acho que vale mencionar uma crítica que saiu ao Ministério da Justiça, e que foi publicada no jornal Tribuna da Imprensa, em 1980, que dizia que estava ali denunciando a inoperância da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e aí eu abro aspas, dizendo o seguinte: a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça está parada, não realiza reuniões e ainda ninguém foi anistiado na área da Justiça, o que é um dos maiores absurdos. Seu presidente é o senhor Walter Machado, que é também representante em Brasília de 2 multinacionais, a Quibon e a Gelato. É evidente que, cuidando prioritariamente dos interesses dessas multinacionais, o senhor Machado não está interessado em anistiar os funcionários que foram punidos no Ministério da Justiça, né? Quais são as conclusões provisórias que eu cheguei até o momento para finalizar? Essas comissões, elas são, né, como já mencionei, uma iniciativa voltada para institucionalizar a aplicação da anistia em uma dimensão trabalhista, voltada para o serviço público, né? Essas comissões, elas correspondem a essa primeira fase de institucionalização da concessão de anistia, que vai ainda ocorrer durante a ditadura, sob controle daqueles que haviam coagido os perseguidos políticos. Então, o teor de debate sobre a violência política, que a gente vai ver muito presente nos trabalhos da Comissão de Anistia, criada em 2002, mais especificamente a partir de 2007, esse teor de debate sobre a violência do Estado, ela não está presente aqui nesse momento, que eu não estou retirando de forma alguma a validade ou a legitimidade daqueles que queriam retornar aos seus empregos, dos quais haviam sido exonerados, perseguidos e etc., né? Então, eu estou pensando que ela é uma espécie de concessão paradoxal de anistia, se a gente considerar esse debate que vai nos embalar depois, né? E é uma extensão dessa concessão que precisa ser melhor pesquisada, né? Tem uma dimensão que talvez seja interessante também de ser explorada, que é exatamente a dimensão do retorno. São poucas as pessoas que conseguem retornar. Em geral, a decisão dizia que não havia vaga para o retorno dessas pessoas, tantos anos depois, ao órgão. Mas, dialogando com a historiadora Lucy Brown, que está nessas pesquisas sobre perseguição aos trabalhadores na Petrobras, ela menciona um trabalhador, um petroleiro, que consegue voltar por conta dessa comissão de anistia que foi criada na Petrobras também, mas para ele foi insuportável. Ela fala, ele utilizou essa expressão, foi insuportável retornar para um ambiente físico de trabalho com as mesmas pessoas que tinham perseguido e produzido esse expurgo, né? Então, é uma dimensão do retorno que a gente precisa avaliar depois melhor também. E no que tange à organização de uma estrutura de concessão de anistia, que é toda montada no âmbito do aparato de Estado, então ela é uma anistia, de certa forma, também cruel, porque é a mesma pessoa, o mesmo órgão que persegue é o órgão que permite a concessão de anistia, né? É interessante a gente pensar no emaranhado burocrático e documental que esse movimento vai produzir e remontar, por exemplo, a metáfora do efeito bumerangue, que é proposto pela arquivista Ana Maria Camargo, e que se dedica a falar exatamente do acionamento da produção de documentos pelos órgãos de repressão, que depois, quando as instituições reparatórias são criadas, esses documentos eles servem de validação para solicitar a reparação política e pecuniária. Só que, nesse caso, é necessária a ressalva de que essa documentação ela ainda não está sendo acionada pelos perseguidos, mas pelos perseguidores. Então, é uma pesquisa que está assim no seu princípio, no seu iniciozinho, mas que já trouxe alguns resultados bem interessantes para a gente entender o que está acontecendo nos anos 70, nos anos 80, né, ainda durante a ditadura. Obrigada.
Obrigada, Ângela. A gente abre agora para o público, quem quiser participar, fazer perguntas. Vitória, Rafael, Gelson. Mais alguém? A gente faz aquele bloco de perguntas. Bueno, muchísimas gracias por el panel, súper interesante, muy valioso. Yo quería traer un paralelo con Argentina y hacerles algunas preguntas en ese sentido. En el caso argentino, como saben, bueno, durante la dictadura no hubo nada similar. Hubo un proceso de judicialización penal y solo muchos años después empezó la cuestión de la reparación trabalhista, en el sentido que lo decías, Ángela. Se hizo algo muy particular que quería preguntar si hay algo así, que es la reparación de legajos, es decir, el legajo laboral de trabajadores y trabajadoras en el que constaba que habían sido despedidos por abandono de trabajo, cuando en realidad habían sido secuestrados y desaparecidos. Con los desaparecidos se hizo una reparación de legajos y se hizo un proceso de reparación colectiva pública. Esto estoy hablando desde la década de 2010 hasta la actualidad. Muchas dependencias públicas, tanto empresas públicas como la administración nacional y provincial, hicieron procesos de reparación que implicaron la entrega del legajo reparado del trabajador o trabajadora desaparecido a su familia en actos públicos, todo lo cual implicó no solo una reparación trabalhista individual, en algunos casos esto abrió algunas posibilidades, después puedo decir, pero varios sindicatos abrieron la posibilidad de que hijos de desaparecidos pudieran tomar el trabajo de sus padres, y esto fue promovido por las organizaciones sindicales. Pero digo, hay una reparación también pública, colectiva y visible, de que aquello que aparecía como un delito, como una falta por parte del trabajador de haber dejado su trabajo y había sido despedido porque lo había abandonado, en realidad está el terrorismo de Estado en el medio. Y esto implica también, bueno, desde el Estado argentino, los desaparecidos están en el padrón de votación, por ejemplo, y aparecen como desaparecidos, ¿no? Entonces, tal persona no puede votar porque fue secuestrada y desaparecida. Entonces, hay una visibilización tanto civil, desde el ámbito de la ciudadanía, como desde el tipo trabalhista, que es colectiva. Entonces, quería preguntar si encuentran algún proceso colectivo en este sentido, quizás, por supuesto, no en dictadura, ¿no?, pero a lo largo del tiempo, o en la amnistía del 2012, o posteriormente. Y por otro lado, quería decir también, en el caso de Lucy, que contaba lo de Petrobras, es una pesquisa súper interesante, súper importante la que están llevando adelante. En el caso de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Argentina, la empresa petrolera nacional comisionó una investigación sobre sus propios desaparecidos e hizo también un homenaje público. Abrió sus archivos y comisionó una investigación de investigadores del CONICET que hicieron todo un proceso de rastreo de archivos y de homenaje público. Quería saber si algo de esto también había tenido lugar, si conocen algún proceso, ¿no? Desde el punto de vista de poder ver, Argentina tiene un proceso de judicialización penal, tiene leyes reparatorias, o sea, el Estado repara una serie de cuestiones, pero la dimensión trabalhista vino más tarde, ¿no?, en diálogo con todo lo que están planteando de amnistía. Bueno, era eso nomás. Gracias. Não, bom dia mais uma vez, então, a todos e todas. Queria também agradecer a mesa. Eu acho que também parabenizar a Isabel, que ela foi precisa na escolha tanto da Carla quanto da Ângela. Enfim, queria colocar para a Carla primeiro, acho que foi muito bonita a homenagem ao Henrique, eu conheci ele muito pouco, né? Mas, enfim, uma pessoa super gentil, eu acho que vale sempre ser lembrada, né? Então, enfim, fica aqui a nossa homenagem a ele. Carla, eu acho que eu concordo totalmente com você em relação à sua leitura sobre o papel da Comissão Nacional da Verdade, das comissões estaduais, enfim.
Acho que críticas, acho que elas são, claro, justas, né? Aquela ideia de que havia muita expectativa, o resultado talvez foi limitado, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que houve grandes contribuições, né? E o resultado está aí até hoje, né? Novas documentações foram reveladas, novas pesquisas, né? E aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a Comissão Estadual da Verdade do Rio, e eu acho que, enfim, chegou um pouco correndo aqui na universidade, eu não cheguei, acho que, a apresentar você, mas aqui na entrada nós temos, então, uma exposição, né, com material da Comissão Estadual do Rio, e o título da exposição é Rastros da Verdade, né, Arquivos e Memória da Comissão do Rio, né, e aí você fez toda uma discussão até teórica, né, sobre o conceito de rastros. Eu acho que eu até vou tentar ver se eu consigo incorporar, claro que a exposição não foi organizada por mim, né, foram por outros colegas que estiveram aqui na segunda-feira, o Lucas Pedretti e o Luciano Lombardo, que trabalharam diretamente na comissão. Ela acabou virando meio que itinerante, né, ela estava no FRJ, foi para Rural e acabou vindo agora para cá no contexto desse seminário, né, e aí a Luciana e o Lucas, enfim, super ficaram empolgados, né, e acharam legal essa questão dela ser itinerante, quem sabe ela pode ir para a UF ou para outras instituições. Mas achei muito legal, vou ver se eu consigo incorporar, com a autorização deles, alguma questão até teórica para pensar essa questão de rastros, né? E de fato é isso, né? Tentar recuperar um pouco com os documentos que foram revelados, né, pela comissão. E aí eu queria, enfim, se você pudesse comentar um pouco sobre o Rio Grande do Sul, né? Eu sei que você falou que foi produzido um catálogo, enfim, o que avançou na Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul, né? As pesquisas. Eu sei que você já fez esse comentário na sua fala, mas se pudesse retomar um pouco isso. Qual foi a contribuição da Comissão Estadual da Verdade lá do Rio Grande do Sul, né? Tanto em termos de revelação de documentação quanto de pesquisas. E para a Ângela, enfim, super interessante essa pesquisa, né? Necessária. Enfim, eu fiz um monte de anotação, eu sou meio confuso, eu vou tentar não me perder aqui. Mas eu queria destacar uma questão, que é justamente essa ideia dos pedidos de retorno, de reversão desse processo de demissão. Enfim, eu acho que você comentou em relação ao setor de saúde, né, o quanto que o Brasil perdeu e a dimensão do quanto a ditadura, né, a gente, enfim, fala de questões econômicas, dos retrocessos e tal, mas essa dimensão ela é muito maior, né? O quanto esse Brasil perdeu nesse período, né, em termos de ciência, né? Imagina, demitir pesquisadores do INCA, por exemplo, assim, uma coisa inacreditável, né? O quanto que, enfim, nessa dimensão da perda. Você citou o caso da Lucy, da Petrobras, enfim, né? A gente está na equipe da Itaipu, e eu passei por diversos documentos de pessoas também que foram demitidas, né? Uma delas, enfim, uma moça chamada Laís Sá Moreira, né, que o documento, a ficha dela de demissão da Itaipu, mencionava que ela era inexperiente, ela ficou 4 ou 5 meses, não estou me acordando agora, o tempo é um período muito curto, e ela foi demitida, e no final da documentação, né, produzida pela Divisão de Segurança da Itaipu, dizia que ela teria tendências esquerdistas, haver militado na juventude, etc, 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 ou seja, claramente tratava-se de uma demissão política e não porque ela era inexperiente, né? E também na Itaipu tem um caso... Exato, é a Sônia Castanheira, né? Esse caso, acho que ano passado, ela conseguiu a sua reincorporação aos quadros da Itaipu Binacional, né? Ela é brasileira, na época casada, final dos anos 70, né? O esposo dela era paraguaio, né? E ele foi acusado, os dois trabalhavam na Itaipu, ele foi acusado, né, de, enfim, subversão, enfim, militar no movimento de esquerda paraguaio, e os dois foram demitidos, né? Claro que ela, né, enfim, sem entender nada, só recentemente, né, com a abertura dos arquivos da documentação, que ela teve acesso, né, ao processo dela. E aí tem uma dimensão importante que você estava falando, que também é os danos para a vida dessa pessoa. O caso dela é um caso emblemático, né? Ela, enfim, já é uma senhora, a incorporação dela aos quadros da Itaipu foi muito mais simbólica, né, do que propriamente porque ela está com câncer, né?
ela teve uma vida absolutamente dura depois, não conseguiu emprego em lugar nenhum, né? Ela, enfim, teve câncer. Então, assim, tem essa dimensão também, você falou da questão antropológica, né, humana, que é fundamental, né? Numa dimensão mais geral, a ciência perdeu, né? Mas o que foi feito no âmbito individual dessas pessoas que tiveram suas vidas arruinadas por conta disso, né? E pensar em reparação é muito complexo, né? Porque a dimensão material, ok, né? Reincorpora o quadro da empresa, mas e todas as questões que essas pessoas passaram, né? Enfim, então, eu queria fazer mais esse comentário e acho que essa pesquisa é super interessante, né? E parabenizar. Bom dia mais uma vez. Então, parabenizar também, é claro, a mesa, as apresentações da professora Carla, a professora Ângela, né, Isabel também aqui na mesa. Primeira coisa que eu acho que é realmente legal, a homenagem, a lembrança ao Henrique Padrós, pela contribuição que ele teve ao longo da sua vida, trajetória sempre gigante e gentil. Eu estava brincando, até falando com a Carla, a gente às vezes brincava com os outros, quando juntava eu e ele, a gente fazia um paredão, né, com os outros tampinhas. Mas ele sempre foi muito gentil, né, ao contrário do tamanho, da postura muito aguerrida que ele tinha também, às vezes, no embate. Mas, sobretudo aqui, a gente está falando de um dos aspectos, um dos elementos talvez mais cruéis e invisíveis, que é o terrorismo de Estado no cotidiano dessas pessoas que foram afastadas desde o primeiro momento. Então, assim, a gente fala isso como historiador, né, porque sabe desses casos que atingiram centenas, se não milhares de pessoas, entre Forças Armadas e funcionários públicos, professores. Eu convivi com um amigo do meu pai, depois virou meu amigo, ele era oficial da aeronáutica, fazia parte desse grupo de 300 e tantas, 400 pessoas que lutaram a vida inteira e não conseguiram a sua vitória. Durante um bom tempo, ajudei a contribuir lá na época com o Temer, para tentar politicamente essa discussão. Isso gerava cada vez mais a frustração das pessoas, né? Enfim. E aí essa dimensão ela está muito presente aqui. E, assim, esse trabalho, eu estou ansioso que você conclua, que você siga nessa pesquisa, para a gente poder acompanhar um pouco mais. Agora, vou tentar fazer algumas questões um pouco mais específicas para cada, bem breve, e uma mais geral. Carla, uma das questões que a gente fala sempre, até a Sampa falou, poxa, a gente sempre tem, nos eventos sobre ditadura militar, pensa em arquivo. Né? Então, é quase sempre comum ter uma mesa sobre arquivo. A gente aqui até optou por não ter uma mesa específica, mas a discussão do arquivo está sempre presente. Mas ela é também passada por uma certa contradição em alguns conflitos. Por quê? Por mais que a gente precise, como historiador, trabalhar com a fonte, os arquivos, por mais que a gente conte sempre com a boa vontade e a participação dos arquivos, primeiro, você tem no Brasil uma legislação restritiva ao acesso às informações que estão presentes nos documentos, nos arquivos. Segundo, uma coisa que quase sempre é esquecida, mas eu convivi com isso nos anos 80, o entesouramento. Né? Você tem uma noção dos arquivos que, muitas vezes, independente da legislação, até franquear, é uma visão meio restritiva, né, de acesso, de querer entesourar, de gerar obstáculos desnecessários, além do que você já tem de legislação restritiva, muitas vezes gerar obstáculos burocráticos ao acesso à documentação. E quem está falando aqui é quem já teve uma carta de livre acesso a qualquer documentação no Brasil, dado pelo ministro da Justiça, Paulo Brossard. Ainda não estão querendo. Por isso que eu tenho essa discussão, às vezes, com o Renato. Porque eu acho que, assim, não dá para dizer que ainda era exatamente ditadura. Se o cara dá um livre acesso ao arquivo, agora, difícil era você fazer, tinha que procurar um juiz, apresentar, o juiz tinha que olhar aquilo e mandar o oficial de justiça e lá, cumpra-se. É isso. Mas existia. Então, assim, e claro, as principais barreiras ou eram cartórios que tinham grilagem ou eram os militares. Ponto. Né? A gente não tinha essa dimensão ainda da questão da pesquisa empresarial. Isso é uma coisa, para a gente aqui, para quem pesquisa, isso foi relativamente recente. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco dessa relação também com os arquivos da pesquisa, dessa participação institucional, se há, de fato, porque a gente, até hoje, eu estou colocando isso, não estou olhando só para os anos 80, não. Estou olhando para hoje, os embates que estão acontecendo em relação a memórias reveladas, e a questão da direção do Arquivo Nacional. E aí eu queria saber como é que você está trabalhando isso, como é que você vê isso, não só do ponto de vista mais geral, mas em relação aos arquivos
no Rio Grande do Sul, especialmente que você tem no interior. Por exemplo, eu conheci por acaso algumas dessas pesquisas em Santa Catarina. O único arquivo que você tinha isso organizado era o de Blumenau. O resto era alguma coisa muito complicada. E eu estou falando isso assim, apenas coincidência. Eu não pesquisava, encontrei com pessoas e o pessoal falando, fui ver. E por aí vai. Então, que você pudesse falar um pouco sobre essa relação no Rio Grande do Sul e dessa visão mais geral que você tem na tua pesquisa. Ângela, primeira coisa, quando você falou sobre o pessoal da comissão lá, e que fiz a consulta ao SNI, eu imaginei um cara que fizesse uma resposta irônica do SNI para essa pessoa que fez a consulta. Eu falei assim, olha, a resposta é o seguinte: haja de acordo com a sua consciência. Se você agir errado, você saberá que nós convocaremos você. Porque é evidente, né? Quer dizer, não tem, você tem os decretos, você tem a lei, e você fica numa zona cinzenta, uma zona penumbra, e eu não estou com isso passando pano para quem está nessa comissão, não. Né? Até porque, muitas vezes, eu não sei se elas quiseram ir para essa comissão ou foram obrigadas a estar lá. Imagino que, para algumas pessoas, deve ter sido também um lugar um pouco complicado, não é tão simples assim. A gente, muitas vezes, tende a generalizar, mas em algum desses casos, quem esteve nessas comissões podia não estar, podia não ter tido essa opção de não estar participando dela, né? Pode ter sido coagido. Mas, de qualquer forma, a situação que eu quero me preocupar mais é com quem sofreu a perda. E aí volta aquele início que eu falei da pessoa que eu conheci, do amigo. Como é que a gente fala que a gente reconhece que tem um terrorismo de Estado e não fala de uma reparação que tem que ser, de uma forma geral, pelo próprio Estado? Ou seja, não pode partir da iniciativa de cada órgão, seja uma empresa estatal como a Petrobras, o Itaipu, ou seja, parte de um ministério A, B ou C. Tem que ser o Estado, né? Por mais que você possa ter subcomissões, por mais que você possa ter direções específicas, mas a noção geral, a responsabilidade, ela é do Estado. E é do Estado enquanto representante dessa sociedade brasileira e no seu conjunto. E aí, assim, minha pergunta específica é, nós passamos por, claro, há uma expectativa enorme, nós passamos por diferentes comissões, mas em todas elas, a frustração sempre foi muito maior do que aquilo que foi o resultado final. Então, talvez um dos problemas seja isso. O fato de ser específico demais acabou gerando essas restrições excessivas. Mas também, e aí cabe para as duas, será que isso não está na origem da própria lei da anistia? Porque o que nós temos na luta pela anistia ampla, geral e restrita tem a ver com aquilo que era o reconhecimento de uma anistia para aqueles que participaram efetivamente e responderam por isso, né, na luta, na resistência armada contra a ditadura militar ou das diferentes acusações de subversão, etc. e tal. Mas, em nenhum momento, naquela luta, estava pautada a anistia, a priori, para aqueles que cometeram crimes do lado do terrorismo do Estado, seja o de tortura, seja de morte, desaparecimentos, ou seja mesmo aqueles de perseguição, calúnia, difamação, demissão. E todos esses foram anistiados a priori, sem que sequer tenham sido denunciados, processados, julgados e condenados. Então, na minha interpretação, queria ouvir a opinião de vocês, a raiz de todos os nossos problemas está aí, nesse processo viciado dessa anistia. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou encaixar uma pergunta rapidinha aqui, porque eu sei que já tem muita coisa para responder. Eu fiquei curiosa sobre essa comissão especial de indenização a ex-presos políticos, até fui confirmar com você o recorte, né, que ela atende de 61 a 79, e você falou sobre, se eu não anotei errado, 1.740 requerentes e tal. É possível traçar um perfil desses requerentes? Em sua maioria são ex-militantes de organizações revolucionárias, dos partidos políticos, concentrados em Porto Alegre, tem das cidades do interior, enfim, do campo. É possível traçar assim, um perfil desses requerentes? Fiquei com essa curiosidade. Para a Ângela,
que eu lembro quando a Ângela falou dessa pesquisa dela, eu falei, nunca ouvi falar dessa comissão de anistia, e foi ótimo. Ela está trazendo essa pesquisa pouco explorada, um tema pouco explorado. E queria te ouvir falar mais de uma coisa que você falou no final, que eu acho que é bem interessante, que é pensar nessa concessão paradoxal de anistia. Porque, por um lado, se a gente tem, claro, um pedido absolutamente legítimo, né, do retorno ao serviço público, e, por outro lado, também um caráter que tenta, pela legislação, despolitizar essa anistia, focando, dando uma ênfase burocrática, institucional, trabalhista, e menos política de perfecção do Estado, né? Então, um pedido legítimo, mas que, ao mesmo tempo, corrobora para uma perspectiva de despolitização da anistia. Queria te ouvir falar isso. E se a gente pode pensar também num caráter excludente dessa comissão, porque a gente está falando do serviço público, o que exclui outras muitas categorias de trabalhadores e trabalhadoras, fora os trabalhadores do campo, entre outros, né? Então, também a gente tem aí uma categoria privilegiada, entre aspas, do funcionalismo público, e como essa comissão também tem um caráter bastante excludente, né? Seria isso. E o professor Henrique Padrotti foi da minha banca de doutorado, então fiquei também com a lembrança afetiva, e fica aqui a nossa homenagem a ele também. Primeiro para Carla. Então, muito obrigada pelas questões. Parabéns, Ângela, pela tua pesquisa. Muito legal te escutar. Eu vou fazer um pequeno comentário antes das respostas para dialogar um pouquinho contigo. Quando eu estudei, além da anistia de 79, eu voltei um pouco no tempo para buscar comparações com as anistias anteriores, como a de 1945, ao final do Estado Novo, e, num outro momento, eu analisei todas as anistias republicanas para buscar a noção de crimes conexos. E, nesse processo, me marcou muito a leitura da tese da Anne Schneider, da Universidade de Chicago, e, a partir da qual eu percebi, ela se preocupava mais com a questão dos anistiados do que da anistia. E um dos casos que ela analisou para a anistia de 79 foi de alguém da Petrobras. E aí eu entendi que é muito mais fácil conceder uma anistia política do que uma anistia laboral. É muito mais fácil libertar preso político e restituir direitos políticos do que garantir a reentrada de alguém no serviço público. E isso, por exemplo, a partir da anistia das anistias de 30 e depois de 45, ficou muito claro, especialmente 45, na questão dos militares, né? Certas limitações na reintegração de servidores públicos têm a ver com a questão do Partido Comunista, com a intentona comunista e com os militares. Então, assim, quando eu me dei conta disso, eu fiquei pensando que era realmente um aspecto que a gente deixava de pesquisar, né? E depois, assim, te ouvindo falar, eu pensei, mas se estava escrito lá na lei que iam ser criadas comissões, é óbvio que as comissões foram criadas, então a gente tem que ir atrás dos documentos para descobrir como é que essas comissões atuaram, né? Então, parabéns, é um campo super interessante, e a forma como você está abordando também vai trazer muitas contribuições. Victória, no meu entendimento, assim, a gente tem, como você sabe, muitas diferenças no encaminhamento dessas heranças da ditadura, e a gente não teve os processos penais, e a reparação trabalhista ela foi se dando de algumas maneiras, né, como, por exemplo, por meio da Comissão de Anistia, criada em 2002, e, em termos de reparação pública, me parece que houve algumas iniciativas promovidas por essa Comissão da Anistia, para alargar um pouco o alcance das decisões tomadas na comissão, como as caravanas da anistia, que começaram ali por 2008, o projeto Marcas da Memória, que foi onde eu conheci a Isabel, que é um pouquinho depois, 2011, 2012. Mas me parece assim, que são todas iniciativas do Estado, né? Não são iniciativas, são mais iniciativas do Estado do que da sociedade civil, e creio que elas têm sempre um alcance bastante reduzido. Rafael, sobre a questão da Comissão Estadual da Verdade no Rio Grande do Sul, assim, eu não tenho como te responder, porque, assim, as últimas tentativas que eu tive de encontrar, de ter acesso à documentação da SEV,
não foram positivas, né? Então, assim, eu não tenho um balanço. Eu participei de muitas atividades da comissão, mas eu não consigo encontrar a documentação. Não sei se o João sabe. Sim, tem um relatório, mas eu não consigo encontrar onde está esse relatório. Agora, um dos... Não está online. Não, assim, desculpa, já faz algum tempo que eu não olho, tá? Mas a última vez que eu procurei, eu não encontrei. Agora, um dos resultados bastante positivos foi a liberação desses documentos da comissão de indenização anterior. Sabe por quê? Porque uma das brigas que existia no começo é que aquele acervo da luta contra a ditadura, ele foi criado por um ato político do governador Olívio Dutra, e ele ficou com a guarda dos processos. Só que os processos não podiam ser liberados ainda, porque não estavam respaldados em nenhuma legislação que permitisse tornar aquele material disponível. Esse material se tornou disponível durante o governo do Tarso Genro, em que o arquivo... Daí tinha uma disputa entre os documentos vão para o arquivo público e vão ficar guardados, ou os documentos vão ficar com o acervo da luta contra a ditadura e vão ser liberados. Então, houve uma grande briga técnica e política ali, e no contexto da CNV, e com uma direção do arquivo público mais assim atenta para essas questões, foi a mesma época que nós criamos uma oficina de educação patrimonial, eles levaram adiante a montagem do catálogo. E, a partir da Lei de Acesso a Informações, que tornou possível abrir um edital que demandava a lista, aquelas 1.700 pessoas, se alguém tinha alguma coisa contra a liberação dos seus documentos, e como ninguém respondeu que tinha alguma coisa contra, a gente começou a utilizar para a educação patrimonial, nesse caso, consultando família por família, e o material se tornou disponível para a pesquisa histórica. Então, uma das grandes contribuições do espírito que circulou por lá durante o funcionamento da Comissão Estadual foi: vamos liberar os documentos anteriores. Mas eu não tenho assim maiores informações a respeito de como acessar os documentos da Comissão Estadual da Verdade. Ângela, uma pessoa que eu mencionei aqui na fala, que é o José Wilson, o Tenente Vermelho, tem um livro com esse título. Ele foi um grande militante na luta pelos militares de baixa patente que não tinham sido reincorporados, né? Ele também, o Avelino Capitani, que é outro militar, que no caso é da Marinha, né? Gelson, sobre a questão do Arquivo Nacional e da situação do Memórias Reveladas, eu não sei mais do que você sabe a partir daquilo que você mencionou. Já fazem uns 6, 8 anos que eu não estudo mais o tema da ditadura. Então, eu não estou mais tão envolvida, infelizmente, eu não tenho como te falar sobre isso. Sobre obstáculos burocráticos no acesso à documentação, eu posso mencionar esse exemplo do acervo da luta contra a ditadura, que eu já falei, e eu posso mencionar uma outra experiência na qual eu estive junto com o Henrique. Houve um determinado momento, ali por 2010, 2011, que nós criamos um projeto para resgatar a documentação da nossa universidade durante a ditadura. E foi aprovado e tudo, tinha várias pessoas envolvidas. Chegou no momento em que a diretora do arquivo da URGS ficou responsável por conseguir as bolsas dos estudantes que iriam nos ajudar, e a coisa parou. Então, assim, não houve uma censura dizendo, não, vocês não podem ir adiante. Mas a pessoa que era responsável por permitir que se mexesse nos documentos fez com que a coisa parasse. Então, é um dos exemplos de obstáculos burocráticos. Tá? E a pergunta da Isabel, também a tua colocação sobre problema na origem da própria lei da anistia, sim, sem dúvida, né? A lei da anistia veio com todas essas limitações, e uma reinterpretação da noção de crimes conexos em relação às anistias anteriores do Brasil republicano é que criou esse entendimento de que os perpetradores também seriam beneficiados. E, Isabel, assim, eu não poderia te dizer qual é exatamente o perfil dos requerentes, mas a palavra diversidade daria conta disso, porque, a partir do exame desses documentos, a gente encontra pessoas de todo o Estado,
de diferentes profissões, de diferentes faixas etárias e envolvidas em movimentos de resistência, de oposição muito diversos. E aí eu acompanhei o trabalho, agora recentemente, do meu marido, Vanderlei Machado, a respeito da mobilização da paternidade para tortura de presos políticos. Então, ele selecionou um conjunto de processos de homens que eram pais quando foram presos. E aí ele buscou a forma como se utilizava a paternidade, por exemplo, com ameaças para os filhos, ou proibição de visitas, ou tortura na frente de familiares, e assim por diante. E ali tem uma diversidade de pessoas atingidas pela repressão, que não é aquele grupo que a gente tem em mente, assim, estudantes ou gente com ensino superior da classe média da capital. Tem gente de todos os lugares do Estado, de diferentes profissões e diferentes engajamentos. Então, acho que escrever um perfil desse pessoal é uma das pesquisas que ainda está em aberto, mas que ajuda a entender que a ditadura afetou uma diversidade muito grande de sujeitos. Obrigada. Obrigada pelas perguntas e pelos comentários. Assim, são sempre muito bons, uma vez que a pesquisa está nesse estágio, para prosseguir, ver que ela procede, tem sua relevância. Então, é boa essa troca. Victória, a gente, de fato, não responsabilizou judicialmente os perpetradores, né? E a lei de anistia, ela é sempre acionada como elemento que obstaculiza, né? que se apresenta como obstáculo legislativo e jurídico para essa demanda que tem acontecido, né, e vocalizada e institucionalizada pelo Ministério Público Federal, mas que, quando chega no Judiciário, encontra essa muralha, né? Com relação a essa reparação trabalhista individual e acompanhada de uma reparação pública, coletiva e visível. A Comissão de Anistia, que é a mais conhecida, nossa, criada pelo Fernando Henrique via medida provisória em 2001 e aprovada em 2002, ela tem essa dimensão trabalhista individual. Os processos, eles começaram individuais e depois eles foram se apresentando como processos coletivos por categorias. E os militares talvez sejam a categoria que melhor exemplifica essa movimentação, exatamente porque são aqueles que mais têm a dificuldade de conseguir ser anistiado, seja nessas comissões aí, e tem essas outras que a gente também não conhece, essa desse segundo momento de 85, depois essa de 95, e a gente conhece melhor esse movimento na de 2002, mas do que eu estou vendo até agora, para os militares é muito difícil. E eu entendo, Vitória, mas isso também é suposição, precisa ainda de bastante pesquisa, que tem a ver com essas dificuldades, que foram essas restrições que já foram apresentadas no decreto que regulamenta a lei de anistia, que diz, olha, precisa ter o caráter físico ideal, precisa ter a idade, pelo menos até a idade limite, e precisa ter vaga para essas pessoas, né? Mas aí o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver uma resposta da Comissão de Anistia a cada um desses requerimentos, porque nos requerimentos da Comissão de Anistia do Ministério da Saúde, eles criaram um formulário. Parece, sim, que você tem que ter um conhecimento matemático, porque a variável A ela tem que se combinar com a variável 1, que é da segunda fase do formulário, e aí, combinadas, elas, em geral, resultavam na aposentadoria, porque não tinha vaga para aquelas pessoas, né, retornarem depois de X anos. Mas eu entendo que tem uma dimensão política de não querer esses militares de esquerda de volta na corporação. Isso ainda era ditadura, né? Não era o governo do Lula, né? Mas essa categoria continua encontrando dificuldade na Comissão de Anistia, né? Que também já passou, a de 2002, que também já passou por muitas fases, está numa nova fase, com um novo regulamento, atualmente, um regulamento bastante, assim, mais inclusivo do que os regulamentos anteriores, considerando os quilombolas, os povos indígenas. Há 2 semanas teve, né, a anistia coletiva, pública, aos CRENAC,
por conta da... E aí, trabalhando com a categoria nativa da Comissão de Anistia, as violações de direitos humanos, né, perpetradas durante a ditadura. É isso que a gente tem de semelhante no Brasil a esse processo. E com relação às empresas, e aí você mencionou a Petroleira Nacional, a Argentina, a gente não tem uma iniciativa das empresas de abrir os seus arquivos. Elas fazem isso mediante pressão da sociedade civil, que judicializa a questão. E aí, mediante uma demanda do Ministério Público Federal ou de uma decisão judicial, e talvez o TAC, né, que obriga a Volkswagen a abrir seus arquivos e a tomar uma série de medidas aí, fora das instituições reparatórias, mas isso é uma dimensão judicializada do processo. Não é a boa vontade ou a reflexão de consciência dessas instituições. E a pesquisa mais recente do Pedro Campos, que vai estar aqui hoje à tarde, né, ele, que é sobre a Fazenda Volkswagen, eu acho que é um exemplo muito categórico disso, porque assim, o arquivo da Sudam não é um arquivo da Volkswagen, é o arquivo da Sudam. Eles não conseguem ter acesso. O arquivo da Itaipu também não consegue, porque a lei de arquivo, que é uma lei antiga, é uma lei de 1992, mas a gente tem a lei de acesso à informação, né? É uma documentação que esbarra na jurisdição de outro país na produção dessa documentação também. Então, essa dificuldade, no caso dessas duas empresas, mais especificamente, desses dois casos, ela demonstra que, muitas vezes, nem judicializando não se consegue, né? Mas, no caso, só foi judicializando mesmo, né? Rafael, com certeza, essa dinâmica a necessidade de se considerar o caráter humano e o impacto dessa humilhação, das dificuldades financeiras, de questões, inclusive, talvez existenciais, psicológicas, né? De um desmoronamento do cotidiano, da vida doméstica, ordinária, a dificuldade de se sustentar seus filhos. Esse elemento ele precisa entrar nessa conta, né? Porque essa anistia ela vem depois de muito tempo e ela tem uma dinâmica financeira, talvez, nem em todos os casos, imediata, mas isso não dá conta. Essa é a questão, assim, né, da discussão sobre reparação, seja ela política somente ou com efeito pecuniário também. Em algum momento, talvez, né, dependendo de como eu vou dar andamento para isso, eu gostaria de entrevistar algumas pessoas que pediram e que conseguiram, que pediram e tiveram seus pedidos negados, porque esse requerimento ele tinha que ser feito de próprio punho. Então, estou assim, sendo muito otimista e ingênua, né, de que eu vou encontrar essa documentação nos arquivos dos ministérios, mas do trabalho, por exemplo, a gente sabe que está todo danificado, né? Gelson, essa questão da composição ela é muito interessante, porque essa composição ela não necessariamente precisava contar com gente que era do quadro de funcionários do Ministério. Ela tinha que ser designada pela autoridade do órgão do funcionalismo público, tanto que esse representante aí da Quibon foi para lá e como, por quê, com qual finalidade, né? Mas é um tema super interessante. Eu consegui mapear alguns nomes, né, das pessoas que presidiram essas comissões de anistia. Vou correr atrás desses nomes, da trajetória, de onde veio e para onde foi, né? Essa dinâmica da estruturação da anistia, da concessão de anistia, que se converte no Brasil numa discussão sobre reparação, eu estou de pleno acordo contigo. O Estado deveria tratar de modo indiscriminada a questão da anistia, mas ele só trata de modo indiscriminado a questão de anistia com relação aos crimes conexos, que eles são não tem uma dimensão assim de indefinição do sujeito. Quem cometeu esses crimes não está dito, tá? É uma interpretação perversa, né, da lei de anistia. Então, quem sofreu a perda, quem sofreu a violência, quem sofreu violências de ordens diversas, é que tem que ir individualmente atrás de documentos que comprovem, né, que essa pessoa, de alguma forma, foi violada, violentada, e as instituições de Estado vão avaliar se procede essa afirmação, né? Então, de fato, muitas vezes frustrante. E isso é inegável. A lei de anistia ela vicia o processo de saída,
né? Não tem o que assim, divergir, né, com relação a isso. Isabel, é por isso que eu estou pensando nessa perspectiva de ser uma anistia que é meio paradoxal, porque ela é concedida por quem perseguiu, né? Quem perseguiu é quem vai conceder a anistia dali a alguns anos, que vai se legitimar a partir do parecer, da validação de integrantes de órgãos de informação, vigilância, monitoramento, e ela tem esse caráter de despolitização nesse sentido. E aí, mais uma vez, é importante a ressalva de que, para as pessoas que haviam perdido os seus cargos, né, conseguir reaver sua fonte de renda, ainda que isso não superasse o trauma vivido, a experiência da violência, deve ter sido um impacto considerável na sua vida. Quando a gente vê a lista dos anistiados pelo Ministério da Educação, a gente vai ver aquela relação enorme de nomes de professores que foram perseguidos e que vão sendo, aí essa lista eu consegui, por Universidade Federal, e que vão sendo reintegrados, né? A Maria Eulália Lobo, por exemplo, são nomes assim, o Darcy Ribeiro. Então, são nomes que fazem, que soam, que produzem muito eco nas nossas reflexões sobre esse período, mas que eles estão inseridos aqui nessa lógica aqui, nessa dinâmica. Ela é totalmente excludente, porque só quem está incluído aí na concessão de anistia de 79 é quem está associado à ideia de crime conexo, o resto não, né? O artigo 1º, num dos seus parágrafos, já tem um elemento excludente também de partida, que é aqueles julgados e condenados por crimes de sangue, né? Por terrorismo. Então, ela é excludente porque ela está trabalhando com essa dimensão laboral aqui. Essas outras categorias elas vão sendo incorporadas posteriormente. E aí eu queria só te falar, Isabel, que essa pergunta que você fez para a Carla, que é muito interessante para a gente entender o perfil social de quem era perseguido. Quando a Comissão da Verdade do Rio funcionou, uma das equipes que trabalhou, universitárias que trabalhou para auxiliar no processo de subsidiar a elaboração do relatório final da Comissão da Verdade do Rio, foi coordenada pelo Jean Salles, da Rural, e o Marcos Bretas, da UFRJ, e eles não somente digitalizaram toda a documentação da Comissão de Reparação daqui do Rio, que é de 2001, mas eles também traçaram o perfil social das pessoas que solicitaram reparação. E essa documentação está disponibilizada publicamente também. Carla, super obrigada. A Anne Schneider é uma referência no tema, né? Porque ela faz um passeio pela República. Então, assim como você, é inevitável ler não passar pelas reflexões dela. Eu acho que esse ponto que você menciona, ele, né, é mais fácil conceder a anistia política, porque não tem essa coisa da burocratização, né, da vida, do retorno à vida laboral. Eu acho que o caso que melhor ilustra, de fato, são os militares, porque aí eu acho que nele que a gente vai associar também a dimensão política, né? Quando eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado, eu pude perceber que os militares que foram processados no período pós-golpe, eles não eram incursos na Lei de Segurança Nacional, eles eram incursos no Código Penal Militar, por motim e aliciação. Então, a dimensão de politização da perseguição ela está subsumida ali numa codificação que rege o funcionamento da instituição militar, né? E aí, por isso que eles também têm tanta dificuldade de conseguir a reparação tempos depois, né?